Aí você muitas vezes fala assim: não, pastor, mas você não entende. O nível do meu pecado era baixo. Eu me converti em 1991. 34 anos eu sirvo a Cristo. E na época, ou na década de 90, era muito comum aparecer na igreja aquelas pessoas que davam um testemunho assim, mirabolante mesmo. A pessoa era um traficante, levava vários tiros, e Deus ia lá e salvava aquela pessoa, e aquela pessoa se convertia, e Deus fez uma grande obra. Aparecia muitas vezes uma pessoa que era bruxo, que tinha pacto com o diabo, e de repente Deus livrou aquela pessoa, libertou ela de vários demônios, e ela se converteu, e Deus fez uma grande obra. Aparecia uma mulher que era envolvida com prostituição há mais de 10 anos, e aí de repente Deus ia lá e salvava aquela pessoa, transformava, libertava, curava e transformava aquela pessoa por completo. Aí você falava assim no final do culto: meu Deus, que obra grandiosa que Deus fez na vida daquelas pessoas. O que estava na entrelinhas? Na vida daquelas pessoas foi necessário Deus fazer uma grande obra de perdão. Mas na minha vida não, foi poucas coisas. Eu só tinha lá uns pecadinhos. Na vida daquela pessoa, Deus foi lá e derramou 15 litros de sangue para purificar elas do pecado. Mas no meu não, só foi uma borrifada de longe assim. E aí eu fui perdoado. Por quê? Porque muitas vezes nós não reconhecemos o nível do pecado que habita em nós. Meu irmão, uma macieira, ela não se torna macieira a partir do momento que ela dá um fruto. Ela é macieira desde a semente, desde o momento que você planta ela, ela começa a se desenvolver, e no momento que ela dá o fruto, ela continua sendo macieira. Sabe o que acontece? O pecado, meu irmão, ele está habitando em nosso coração, muitas vezes na semente. E aí você olha para uma pessoa que pecou assim de uma maneira absurda, e você fala: meu Deus, eu nunca teria coragem de fazer aquilo, aquele tipo de atitude que aquela pessoa teve. E aí o Espírito Santo fala conosco: você só não faz aquilo porque a minha presença está sobre a sua vida, e a minha graça te impede de você pecar contra mim. É isso que nós precisamos entender, meu irmão. Nós só não pecamos mais, não é porque nós somos bons o suficiente. Nós só não pecamos mais porque a presença dele habita em nós e sufoca dentro de nós a semente do pecado. É isso que você tem que entender, meu irmão. Tinha uma reunião, um grande congresso, e nesse congresso tinha uma mulher adorando a Deus. E ela adorava de uma maneira poderosa. Levantava as mãos, se jogava no chão, chorava. E na segunda fileira tinha um pastor americano. Ele olhava a adoração daquela mulher e falava assim: meu Deus, que exagero. Para que essa mulher está fazendo isso? Se jogando no chão, chorando, se rasgando na presença de Deus. Para que ela faz isso? E ele pensando consigo mesmo. De repente chegou uma ministra de louvor para esse pastor e falou assim: pastor, não é lindo o que Deus está fazendo na vida de uma pessoa que era envolvida com prostituição há mais de 30 anos? Jesus libertou essa moça e agora ela é uma verdadeira adoradora. Sabe o que acontece, meu irmão? Muitas vezes nós não entendemos o tamanho do pecado que habita em nós. Quando Ele nos perdoa, meu irmão, esse pecado que habita em nós, fala assim: Senhor, agora, Senhor, porque o Senhor nos perdoou, nos restaurou, queremos te glorificar, exaltar e bendizer, Senhor, porque estávamos destinados às trevas eternas, mas a sua presença teve misericórdia de nós. Eu quero que você entenda isso essa noite, meu irmão. Estávamos todos nós destinados ao inferno, mas Ele usou de misericórdia para conosco. E outra coisa que leva uma igreja à mornidão espiritual. Aquela igreja, ela estava fazendo cultos sem a presença de Jesus. Olha só o que diz a palavra no versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Aquela igreja, meu irmão, estava ali, se reunido na presença de Deus, mas sem a presença do Senhor. É como se eu estivesse falando assim para você: olha, o culto hoje foi uma bênção.
teve luzes, teve louvor, teve um culto gostoso ali, uma ministração, teve um fundo musical. Foi algo sensacional, foi algo maravilhoso. Só não tinha a presença de Deus, mas foi algo gostoso. Deus não veio, mas foi bom. Era a mesma coisa se eu estivesse falando isso. Aquela igreja tinha aprendido a fazer culto sem Deus. E meu irmão, quando nós entramos por esse caminho, nós estamos entrando pelo caminho da morte espiritual. Mas Deus está nesta noite nos conclamando. Não importa se tem música ou se não tem, não importa se tem palavra ou se não tem. A única coisa que nós temos que chegar quando nós chegamos num ambiente como esse é se rasgar diante de Deus e falar: Senhor, eu vim aqui para adorar o teu nome, para receber a tua palavra, para te adorar em espírito e verdade. E, Senhor, eu não vim aqui, Senhor, buscar homens, eu não vim aqui buscar nada disso. Eu vim aqui para buscar a tua presença. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero sentir a tua graça, porque aquela igreja tinha se acostumado a fazer culto sem Deus. O foco daquela igreja já tinha deixado Cristo de lado há muito tempo. Jesus estava batendo na porta. Quem que estava do lado de dentro da igreja então não era Cristo. Jesus estava do lado de fora. Eis que eu estou batendo a porta. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou cear com você. Meu irmão, nós precisamos entender o tamanho deste amor, porque da mesma forma que Jesus ele fala assim: você é miserável, pobre, cego e nu, porque ele revela o nosso pecado. E aí você pode pensar assim para Deus, pode muitas vezes falar assim com Deus: Deus, o Senhor falou que eu sou miserável, pobre, cego e nu, então qual que vai ser a próxima palavra? Vai vir um raio cair na minha cabeça e eu vou ser lançado no inferno. Mas aí o próximo versículo ele fala: eis que eu repreendo e castigo a todos aqueles que eu amo. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e cear com você. Sabe o que Deus está querendo dizer? Da mesma forma que você tem que entender o tamanho do teu pecado, é da mesma maneira que você tem que entender o tamanho do meu amor por você. Na mesma intensidade, na mesma forma, nós estamos na presença de Deus, buscando a presença dEle. E nós precisamos entender que Ele nos ama, meu irmão. Que Ele ama cada um de vocês. Que Ele denuncia o pecado, miserável, pobre, cego, nu. Mas ao mesmo tempo que Ele fala assim, Ele está falando para você: eu amo você. Eu repreendo e castigo a todos aqueles que eu amo. É na mesma intensidade. Quando nós entendemos isso, nós abrimos a porta do nosso coração e nós falamos para Ele: Senhor, tenha liberdade de entrar em minha vida e cear comigo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Ele estava falando daqueles falsos mestres religiosos que se gabavam, pensando que eles eram alguma coisa. Aí ele falou: se vocês estão se gabando, eu vou falar o que eu já fui na minha vida. Circuncidado ao 8º dia, pertencente à linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu era hebreu de hebreu. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Quanto ao zelo da lei, eu fui perseguidor da igreja. Mas tudo aquilo que eu considerava extremamente importante, quando eu encontrei Jesus, eu considerei isso tudo como esterco, como nada. Será que você entende o que é isso, meu irmão? Muitas vezes quando Jesus chega, as coisas são colocadas no seu devido lugar. Muitas vezes nós estamos ali nos gabando por tantas coisas boas que nós temos, mas quando Jesus chega, todas as coisas são colocadas no seu devido lugar. Estamos aqui cantando, louvando, pregando, mas quando Jesus chega, meu irmão, se Ele é o centro desta igreja, todas as coisas são colocadas no seu devido lugar. Nós estamos servindo a Deus, meu irmão, e muitas vezes nós queremos substituir essa comunhão com Deus por coisas. Muitas vezes nós queremos substituir a comunhão por quantidade de cultos que nós frequentamos. É importante você frequentar? Claro que é, mas nós temos que entender que cada vez que nós chegamos no culto é para adorar o nome dEle. Muitas vezes nós queremos substituir essa comunhão com Deus por ministérios. Não, eu já servi em 4 ministérios, então eu sou uma pessoa assim que realmente tem uma comunhão profunda com Deus. Não, meu irmão, é o contrário. É quando Ele vem na casa
e você desfruta a comunhão com Ele. Então a partir disso você começa a servir. Muitas vezes nós queremos achar que essa comunhão ela pode ser substituída por conhecimento teológico. Assistimos pregações, lemos livros, lemos a palavra e fala assim: não, agora nós já temos comunhão com Deus, experiência com Deus. Mas o Senhor está falando para você: eu quero ter profundidade com você. Isso é importante, ler a palavra é importante, ler livros é importante, assistir pregação é importante, mas eu quero ter intimidade e experiência com você. É isso que Deus está falando conosco. E olha só o que Ele fala. Ele chega a dizer: eu quero dar para vocês 3 conselhos. Eu quero aconselhar a você que compre de mim ouro para que te enriqueças. Jesus, ele estava falando para aquela igreja: compra de mim ouro para que te enriqueça. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu quero demonstrar para você aonde está o significado da verdadeira riqueza. Porque muitas vezes aquela igreja, ela era tão rica, mas tão rica, que ela já estava dizendo para Deus: Deus, eu estou rica, estou enriquecido, eu de nada tenho falta. Mas eu estou falando para você: compre de mim ouro, porque eu tenho a verdadeira riqueza. Muitas vezes nós olhamos ali em Apocalipse 21, que as ruas do céu são feitas de ouro, o muro da Nova Jerusalém são feitos de pedras preciosas, as portas são feitas de pérolas, e tem um significado a mais além disso. Quando ele fala assim que as ruas do céu são feitas de ouro, é como se Deus estivesse falando assim para nós: aquilo que vocês se matam aí na terra para adquirir, todo o dinheiro, todo o ouro, toda a riqueza, aqui no céu é como se fosse piche. Nós pisamos aqui no céu. Ou seja, aqui no céu a verdadeira riqueza não é aquilo que vocês têm aí na terra. Então eu aconselho que de mim vocês comprem ouro para que enriqueças. Entenda isso. Tinha uma senhora chamada Marina, e essa senhora, ela era mãe de muitos filhos. E aí o marido dela morreu, e ela começou a chorar: Senhor, e agora? E agora? O que vai ser da minha vida? Eu não vou conseguir criar essas crianças. Ela chorava todos os dias. Até que um dia, ela no quarto chorando, Deus falou assim para ela: pare de chorar, porque eu sou o teu pai, eu sou aquele que cuido de você, e eu sou o teu marido. Não vai faltar nada para você, porque eu sou aquele que cuido de você. Essa mulher acordava todos os dias 5 horas da manhã para orar pelos seus filhos, e a maioria dos filhos dela se tornou pastores e homens de Deus. Sabe o que é a verdadeira riqueza para o céu? É a presença de Deus, meu irmão. Muitas vezes nós falamos assim para o Senhor: Deus, passamos as redes sociais, e aí nós olhamos lá o nosso Instagram, Facebook, YouTube. Nossa, mas que pessoa abençoada. Olha só quantas coisas ela tem. Ela tem uma casa abençoada, tem um carro abençoado, tem uma família abençoada, tem uma mega church, tem uma igreja maravilhosa. Olha, essa pessoa é abençoada demais. Mas aí o céu, ele olha para nós e fala assim: você sabe qual que foi o homem mais abençoado que já pisou nessa terra? O Senhor Jesus. Talvez a imagem que o céu vai te mostrar é Jesus pendurado numa cruz, sem R$1 no bolso, sem pessoas estando perto dele, mas todo mundo xingando, foi abandonado por todos, mas ele estava ali com as suas mãos estendidas, e o céu estava olhando para ele e falando assim: este homem é o homem mais abençoado e rico na face da terra. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar nesta noite? Quando você está com o teu coração muitas vezes baseado na riqueza, Ele fala assim: olha, você não precisa ficar com o teu coração baseado na riqueza. Por quê? Porque o véu foi rasgado, e a mesma oportunidade que o rico tem, o pobre tem. É rasgado o véu, e a oportunidade é dada a todas as pessoas de buscar a presença de Deus, que é o bem mais precioso que nós podemos ter. Jesus fala para aquela igreja: eu te aconselho que de mim vocês comprem ouro. Segundo conselho que Jesus deu: eu aconselho que de mim vocês comprem roupas brancas. Por quê? Porque a roupa fala sobre identidade. Muitas vezes nós estamos ali demonstrando a nossa identidade pela nossa roupa.
A pessoa muitas vezes ela coloca uma roupa mais certinha, a pessoa fala, não, aquela pessoa geralmente tem um padrão. Aí a pessoa coloca uma roupa mais despojada, falando, aquela pessoa ali é mais despojada por causa da roupa dela. E lá em Laodiceia, eles se gabavam por produzir uma lã negra que só tinha naquela cidade. E aí Jesus ele fala assim, olha, vocês se gabam porque vocês são os bambambãs da moda da época, mas eu aconselho que vocês comprem roupa branca de mim, para que vocês andem em perfeita santidade e justiça. Sabe o que Deus está querendo nos dizer essa noite? Que você compre roupa dele, que você se dispa daquele velho homem, daqueles velhos feitos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 8, fala assim, que nós devemos nos despir do velho homem que se corrompia com malícia, com maledicência, com palavras torpes, com iras, com torpeza, e nós devemos nos revestir do novo homem. Versículo 9 fala assim, não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou através de Cristo Jesus, vocês também devem perdoar. O amor e sentir este amor de Deus que se torna um vínculo da perfeição. É abandonar tudo aquilo, se despojar de tudo aquilo que ofende a Deus, para seguir com a nova roupagem, as vestes brancas que Ele nos oferece. E a terceira coisa que Ele nos oferece, compre de mim colírio para os seus olhos. Sabe o que Deus está nos ensinando? Que aquela igreja ou aquela cidade, ela se gabava por produzir um colírio que trazia cura para os olhos daquelas pessoas. Mas Ele está falando aqui para aquela igreja, enquanto vocês se gabam por ter uma visão material, eu quero que vocês tenham um colírio espiritual, para que você veja a partir da minha visão. João no capítulo 4, ele ouviu uma voz do céu que falava assim para ele, suba aqui que eu vou te mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. De repente ele foi arrebatado em espírito, e quando ele chega no céu, ele vê o trono de Deus, ele vê as maravilhas de Deus, ele vê o que Isaías viu, serafins por todos os lados ao redor do trono de Deus. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e eles clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar? Quando você estiver passando dificuldade lá no seu serviço, na tua casa, no seu lar, não olhe com a sua visão carnal, olhe a partir do céu. Os serafins falavam assim, toda a terra está cheia da glória de Deus. E aí eu olho para o meu serviço e falo assim, Senhor, eu sei que lá está uma bagunça tremenda, é muita confusão, é um se levantando contra o outro, mas eu não vou ver com a minha visão carnal, eu vou ver a partir da sua visão, e a sua visão me diz que lá vai dar certo, vai se ajustar, vai ser colocado no seu devido lugar, porque é a tua presença que importa, Senhor, é a tua visão que importa. Olha só o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando você foi chamado por Deus, você não foi chamado para ter uma visão terrena, porque você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você tem a visão do céu. Vamos ficar de pé, amados. Amados, João em Apocalipse capítulo 5, ele teve uma visão tremenda. Quando ele entra no céu em espírito, ele vê que
na mão direita de Deus tinha um livro selado com 7 selos. A palavra fala assim: e vi na destra, ou seja, na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E aí eu ouvi uma voz no céu: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E a palavra fala assim: e eu, João, chorava muito, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas aí de repente um dos anciões olhou para mim e disse: não temas, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz e a geração de Davi. Ele é digno de desatar o livro e abrir os seus 7 selos. De repente João olhou e ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu 7 chifres, ele viu 7 olhos, e ele estava diante de Deus. E de repente o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, tomou o livro da mão daquele que estava sentado. E quando ele tomou, de repente os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostravam diante do trono. E todos eles tinham harpas em suas mãos, e tinham uma salva de ouro, que era a oração de toda a igreja que chegava diante do trono. E aí eles clamavam e cantavam um cântico novo que dizia assim: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste morto, e com teu sangue tu compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu quero dizer para você que a partir do momento que nós entramos a esse ambiente celestial, nós começamos a ter a visão de Deus. Mas não somente nós temos a visão de Deus, mas nós sabemos que existe alguém assentado sobre o trono. E esse alguém que está assentado sobre o trono, ele está dizendo para nós essa noite: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Portanto, não temas, igreja. Quando você olhar aos seus problemas, às suas dificuldades, sabe que existe alguém no trono, assentado sobre um alto e sublime trono, que ele tem todo o poder, e ele está falando para você essa noite: eu sou capaz de tomar conta dessa situação. Por que você acha que uma criança ela consegue dormir tão bem? Às vezes ela dorme até 9, 10 horas e ela descansa, porque ela tem a certeza que ela tem um pai e uma mãe que cuida dela. Por que você acha que nós temos que descansar na presença de Deus? Porque nós temos que ter certeza que existe um pai que cuida de nós, e o nosso pai está cuidando de nós, meu irmão. Quando ele fala para aquela igreja de Laodiceia, ele fala assim: ao que vencer, eu concederei que ele se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu pai. Sabe o que ele estava querendo dizer? Aos vencedores, eles se mantêm numa posição de autoridade sobre todas as coisas. Eu darei poder sobre as nações. Por que você anda tão preocupado, meu irmão? Por que você anda tão preocupado? Deus fala assim para você: eu sou aquele que estou no governo de tudo. Então descanse no Senhor, receba o avivamento de Deus. Não permita com que nada daquilo que eu falei esta noite, por exemplo, eu falei sobre intensidade, seja uma pessoa mais fervorosa. Não permita com que a mornidão domine a sua vida. Eu falei sobre religiosidade, não permita com que a religiosidade domine a sua vida. Não permita com que a gente entre nesse lugar e faça cultos a Deus sem a presença